Olá para você que nos acompanha, está no ar mais uma edição do Rede Câmara Notícias. A partir de agora, você confere os principais destaques desta quinta-feira com as informações e acontecimentos que movimentaram o Legislativo pelotense. Fica com a gente e confira. A Casa Legislativa foi sede de audiência pública que homenageou os 115 anos do Clube Brilhante. Pedido de informação sobre problemas no funcionamento de alguns semáforos em Pelotas foi encaminhado ao Poder Executivo. Detran RS conclui principais etapas de implementação da Carteira Nacional de Habilitação. Aumento do litro do diesel preocupa transporte em Pelotas. E ainda, você confere aqui todos os detalhes do esporte e da previsão do tempo. A audiência pública realizada na noite de ontem no plenário da Casa Legislativa homenageou o aniversário de 115 anos do Clube Brilhante. A repórter Sabrina Lousada nos traz mais detalhes. A homenagem proposta pelo vereador Cristiano Silva destacou a trajetória do Clube Brilhante ao longo de mais de um século de história em Pelotas, com contribuições para o esporte e para a vida social da cidade. O parlamentar falou da satisfação em poder reconhecer publicamente a história do clube. 115 anos do Clube Brilhante, um dos clubes mais tradicionais de Pelotas. Escutando a história aqui, quando os sócios, ex-presidente, dizendo que o Clube Brilhante começou como um bloco de carnaval, foi construído através do carnaval, e hoje o que o Clube Brilhante desenvolve na parte social, com os atletas, formando atletas, né? Muitos estiveram aqui, foram campeões mundiais, por exemplo do Gabriel Dias, da natação, do Leon Dodge, um dos maiores campeões estaduais de futsal aqui no Rio Grande do Sul. Uma vasta história de tudo que o Clube Brilhante fez e faz pela nossa cidade. O presidente Jonas, os projetos sociais que o Clube Brilhante ajuda a escola, tanto o Assis Brasil quanto o Cassiano, tendo os atletas que muitas vezes não conseguem, não têm condições de pagar uma mensalidade, mas têm o benefício de se tornar um sócio-atleta. Isso é muito importante, são cidadãos que estão sendo formados para o futuro. E que eu sempre digo, quando a gente investe nas crianças, na juventude, a gente não deixa eles correrem ou irem para o lado errado. E o esporte é uma das formas, esporte e educação. Temos que buscar muito isso, e o Clube Brilhante é um parceiro da cidade. Então, essa homenagem do nosso mandato ao clube de mais de um século, 115 anos, é muito importante. Eu fico honrado hoje em estar homenageando o Clube Brilhante e desejo vida longa ao Clube Brilhante, vida longa a todos. Como eu disse aqui antes, o maior patrimônio do Clube Brilhante são seus sócios, o clube de todos os dias. Atual presidente do Clube Brilhante na gestão do biênio 2024-2026, Jonas Ricardo Ribeiro Alves tem uma longa história de atuação na instituição, onde também já foi vice-presidente de esportes e diretor de modalidades como piscinas e natação. Ele destacou a importância do reconhecimento do Legislativo pelotense aos 115 anos do clube. Uma honra esse reconhecimento da Câmara de Vereadores através da proposição do vereador Cristiano Silva, mas que a gente fica muito feliz em saber que foi aprovada de forma unânime. É importante a gente conseguir de alguma forma passar para a sociedade o que é o Clube Brilhante, o que o clube representa, a preocupação que o clube tem, apesar de ser um clube privado, como muitas pessoas encaram, a gente tem um trabalho comunitário, a gente tem uma importância para a comunidade. O clube ele não é do associado, o clube ele é da cidade de Pelotas, ele já faz parte da história de Pelotas. Afinal de contas, uma instituição com 115 anos, que começou como um clube carnavalesco, foi se transformando e se moldando, apostando no esporte, apostando na juventude, se preocupando em formar cidadãos para o mundo, que ainda conseguiu formar atleta olímpico, formar atletas campeões do mundo. E quantos médicos, dentistas, engenheiros passaram ali pelo clube, entende? Então, a gente conseguir passar um pouco disso para a sociedade é muito importante para nós e muito gratificante. E ver essa plenária cheia com crianças, com ex-presidentes, com atletas, com conselheiros, enfim, com diretores, com os pais aqui junto, demonstra a força e o que é a família esmeraldina. O presidente do Conselho Deliberativo do Clube Brilhante, Luiz Eduardo Corrêa Antunes, que também já presidiu a instituição entre 2016 e 2020, lembrou da contribuição histórica do clube para o desenvolvimento esportivo e social de Pelotas.
A ideia é sempre a gente poder colaborar, fazer o clube crescer, organizar a casa, né? Ter uma casa adequada para todos os esmeraldinos, os sócios participarem, né? Então, eu acho que a grande mensagem é isso, né? O Clube Brilhante hoje, ele trabalha focado na família, né? O que nós chamamos de família esmeraldina. Você falou muito da filosofia do clube, então a filosofia do clube é essa, né? Desde as crianças que estão saindo das fraldas, a gurizada, até os sêniores, nós temos atletas de mais de 80 anos jogando futebol e nadando. Então, é um clube para todos os dias, esse é o lema que o clube ele tem e que nós, como dirigentes hoje, que estamos sócios acima de tudo, a gente leva como um lema do clube. Entre os nomes formados nas categorias esportivas do Clube Brilhante está Gabriel Dias, que contribuiu carreira internacional no futsal, com passagens pela seleção brasileira e conquistas expressivas no cenário mundial. Ele também destacou a importância do Clube Brilhante na formação de atletas e na sua trajetória profissional. É muito gratificante aí ver o clube sendo homenageado aqui na Câmara pelo Cristiano. Esse reconhecimento, né, eu acho que foi um ato bastante emocionante, né, porque a gente lembra de muitas coisas da nossa infância, da nossa adolescência, né, a gente vê pessoas que realmente tocam o clube ali se emocionando. E eu também, né, realmente me emocionei e lembrei de muitos momentos, né, desse capítulo da minha vida que foi ali dentro do clube. E fiquei muito feliz aí de ver todo mundo, de ver que o clube segue nessa dinâmica, né, de formar pessoas e, se possível, atletas. Então, eu acho que foi uma noite bem emocionante. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, o DETRAN-RS, concluiu as principais etapas de implementação do novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH do Brasil. As mudanças seguem a regulamentação nacional estabelecida pela Resolução número 1020/2025 do CONTRAN, que reformulou o processo de formação de condutores no país. A última fase entrou em vigor em 10 de março, com alterações no exame prático de direção. O limite de pontos para aprovação passou de 3 para 10, e a avaliação passou a considerar apenas infrações de trânsito classificadas por gravidade. Leves 1 ponto, médias 2 pontos, e graves 4 pontos, e gravíssimas 6 pontos. Além disso, o examinador pode interromper a prova caso identifique comportamento que represente risco à segurança. Outra mudança significativa é a autorização para a atuação de instrutores de trânsito autônomos, que agora pode ministrar aulas práticas fora do Centro de Formação de Condutores, os CFCs, desde que estejam cadastrados no sistema do DETRAN-RS e cumpram os requisitos legais. As aulas deverão ser registradas por meio de aplicativo e gravadas em áudio e vídeo para fins de fiscalização. O novo modelo também permite o uso de veículos particulares nas aulas e nos exames práticos das categorias A, motocicletas, B, automóveis e ACC, autorização para conduzir ciclomotor. A implementação das mudanças ocorreu de forma gradual desde o início de 2026. Entre as etapas já adotadas estão a flexibilização da etapa teórica, com o fim da exigência de carga horária mínima, a redução da carga mínima de aulas práticas para 2 horas, a retirada da etapa de baliza no exame de direção e a adoção do Banco Nacional de Questões da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, na prova teórica. As alterações buscam modernizar o processo de habilitação, ampliar o acesso à primeira habilitação e acompanhar as diretrizes nacionais de desburocratização e digitalização do serviço. Chegou a hora de falar sobre a previsão do tempo. Vamos chamar o Marcelo Burguês para saber todas as informações sobre o clima desta quinta-feira para Pelotas. Marcelo, conte aí pra gente as informações. Olá, Pedro! Vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Amanhã desta quinta-feira, 12 de março, começou ensolarada e sem nuvens. Na parte da tarde, chegaram algumas nuvens e o céu ficou encoberto. Esta noite haverá um aumento da nebulosidade. O tempo fechado e as precipitações devem continuar pelo menos até sexta-feira. A sensação térmica vai ser de 22 graus.
O vento está em 12 km por hora em uma brisa leve vinda da direção sudeste. A mínima registrada é de 18 e a máxima chega aos 26 graus centígrados. Já para amanhã, sexta-feira, o clima chuvoso continua. O amanhecer vai ser de céu totalmente encoberto. No decorrer da manhã, acontece um aumento da nebulosidade, o que pode ocasionar pancadas de chuva. À tarde, o tempo continua nublado e com possibilidade de precipitações. À noite vai ser de céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 67% e 97%. A mínima vai ser de 18 e a máxima poderá chegar aos 27 graus. Pedro, o céu encoberto com possibilidade de chuva vai continuar. Volto contigo aí no estúdio. E no próximo bloco você confere. Aumento do litro do diesel preocupa transporte em Pelotas. Pedido de informação sobre problemas no funcionamento de alguns semáforos em Pelotas foi encaminhado pelo vereador Júnior Fox. E ainda, todos os detalhes do esporte. Não saia daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã, ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Atenção, atenção! Notícia de última hora. Essa vai para você, motorista de Pel City. Se tu encher os canecos, beber até ficar bebaço e pegar no volante, não significa que tu virou um personagem do filme Velozes e Furiosos. Você virou mesmo foi uma ameaça ambulante, um drift entre a vida e a morte. E o teste do bafômetro não é sobre assopra ou não assopra, e sim sobre entre vai preso ou não vai preso. Aí vai uma dica útil e sem custo. Se tu bebeu, pega um carro de aplicativo ou táxi, chama um amigo ou usa uma vassoura de bruxa para ir voando para casa. Faz qualquer coisa, menos entrar num carro e pegar o volante. Porque da próxima vez que você acordar, no outro dia depois de uma bebedeira, que seja na tua cama, não numa cela ou pior ainda, dentro de uma urna. Disseram que era preciso esperar. Esperar o momento certo, esperar a oportunidade, esperar que o mundo estivesse pronto. Mas o tempo nunca foi neutro. Tem mulheres que falam, tem mulheres que se calam por medo. Tem mulheres que são interrompidas e tem histórias que param no meio do caminho. E tem silêncio que não é escolha. Nem todas tiveram escolha, nem todas tiveram proteção. Muitas foram adultas antes do tempo. Muitas precisaram ser fortes quando ainda eram meninas. A verdade é que não é sobre força obrigatória. É sobre garantir que nenhuma menina precisa aprender o medo antes de aprender a sonhar. Mas houve mulheres que construíram portas. Quando não havia saída, abriram passagem. Quando o caminho era estreito, alargaram. E quando disseram, não é para você, elas ficaram. E ainda constroem. O mês de março não é apenas celebração. É memória, é alerta, é responsabilidade coletiva. É garantir que nenhuma porta esteja fechada, que nenhuma ausência seja naturalizada e que nenhum silêncio seja imposto. Que nenhuma mulher seja interrompida e que nenhuma história se apague. Que cada porta aberta por outras seja atravessada com confiança e dignidade por tantas outras. A Câmara Municipal não apenas observa, amplifica,
protege e transforma cada voz. No Legislativo pelotense, existir é um direito, agir é compromisso todos os dias. Com a coragem, com a presença e com a potência que toda mulher tem. Rádio Câmara Pelotas 90.7 FM. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade. Retornamos com o nosso segundo bloco do Câmara Notícias. Um pedido de informação sobre problemas no funcionamento de alguns semáforos em Pelotas foi encaminhado pelo vereador Júnior Fox. Confira o que diz o parlamentar. O semáforo é uma coisa que a gente já se acostumou, né? É que nem a gente está pagando paquímetro, então virou um costume. Pensou em chover e já deu problema no semáforo. Então isso aí, a gente está vendo na nossa cidade todos os acidentes que estão sendo ocasionados, né? Faz 2 semanas já, teve um acidente entre Neto com Osório. Teve um acidente ali, um acidente gravíssimo, e aí o cidadão que estava no carro e o cidadão que estava na moto, os dois falaram que estava no sinal amarelo. Então, poderia ter tirado uma vida por causa da questão do trabalho, entendeu? Aí a secretaria não nos responde nada, a gente não vê melhorias, já faz 15 meses, então isso pode estar tirando a vida das pessoas. Então, por isso que eu fiz esse pedido e vou seguir cobrando. O aumento do litro do diesel preocupa e pode parar o transporte em Pelotas. A escalada dos conflitos no Oriente Médio é a principal causa da disparada no preço do óleo diesel, que já impacta a economia da zona sul do estado. A instabilidade na região elevou as cotações internacionais, forçando o reajuste nos custos de importação que chegam pelo Porto de Rio Grande. Em municípios como Pelotas, o aumento médio de 30% nas bombas gera um efeito imediato no custo de vida. Como o transporte rodoviário sustenta a distribuição regional, a alta do combustível encarece o frete e pressiona o preço dos alimentos da cesta básica nos supermercados. Chegou o momento de saber todas as informações e os destaques do esporte. E quem volta para nos atualizar o que acontece durante a semana é o Marcelo Burguês. Certo, Pedro. Retornamos agora para falar de esporte, mais precisamente do Campeonato Brasileiro Série A. Na data de ontem, agora com foco total no Brasileirão, o Internacional foi até Minas Gerais enfrentar o Galo na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E já no primeiro minuto de jogo, o Galo fez o único gol do confronto, 1-0 em cima do Colorado. Agora o Inter acumula 2 empates e 3 derrotas sofridas na competição. Atualmente o Internacional ocupa o 18º lugar na tabela, com apenas 2 pontos ganhos. Não tá nada fácil a vida do Colorado nesse início de ano. Ainda pela 5ª rodada do Brasileiro, hoje à noite, a partir das 9h30, o Grêmio encara o Bragantino na Arena, em Porto Alegre. O tricolor gaúcho é o 10º colocado na tabela. Agora vamos falar de esporte local. O Esporte Clube Pelotas pretende contratar executivo de contas para a divisão de acesso, enquanto a participação na Copa Federação Gaúcha de Futebol ainda segue incerta na boca do Lobo. O planejamento do Lobão para a divisão de acesso já começou nos bastidores. A direção do clube admite o interesse em contratar um executivo de futebol.
cargo que está disponível desde a saída de Felipe Cruz, desligado após o rebaixamento da equipe no Campeonato Gaúcho do ano passado. O presidente Rodrigo Tavares confirmou que até o momento nenhum nome foi procurado oficialmente para assumir a função. Segundo Tavares, a escolha será feita com calma, já que a divisão de acesso começa apenas em agosto, o que dá tempo para o clube avaliar os perfis disponíveis no mercado da bola. E por hora é o que temos no esporte. Pedro, retorno contigo aí. O nosso Rede Câmara Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!